bom dia, paz do Senhor Jesus. Fazia muito tempo que eu não fazia uma ministração, mas nesta manhã o Senhor bradou no meu coração. Um versículo somente, ele bradou no meu coração, ele me fez lembrar de um versículo. Mas eu vou ler do 46 até o 50 do livro de Lucas, capítulo 9, versículo 46 ao 50. E a palavra do Senhor, ela diz assim, na epígrafe, diz assim, quem é o maior? Então começa assim, e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino e pô-lo junto a si. E disse-lhes, qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, este mesmo é o grande. E respondendo João disse, mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse, não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Que passagem tremenda, né? Uma passagem poderosa. Nosso Mestre Jesus ensinando os seus discípulos. Então, como lemos aqui a mensagem, eles estavam discutindo entre eles sobre qual seria o maior. Se João, Pedro, Tiago ou os outros. E o Senhor Jesus, ele olhando o pensamento de seus corações, pegou um menino para ilustrar para eles, fazer uma conjuntura, mostrando-lhes algo importante. Qualquer que receber este menino em meu nome, porque olha só, nota a palavra. Antes de João comentar, antes de João fazer a pergunta, responder ao Senhor Jesus, como achares melhor? Antes de João falar, o Senhor já vai na frente e já diz, qualquer que receber este menino em meu nome, recebe a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. E quem enviou o Senhor Jesus? Deus. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. O Senhor veio na terra com um objetivo para salvar a humanidade, salvar o povo pecador. Muitos não o receberam. Muitos não o receberam. E respondendo João, disse, mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios. E lhe o proibimos, porque não te segue conosco. Olha só. Quando
fala que um homem um que em teu nome expulsava. Esse não era cristão, vamos dizer assim, para entender melhor a palavra. Não era uma pessoa do meio evangélico. Vamos usar para a atualidade que nós vivemos. Mas esse homem, ele foi orar e expulsou um demônio em nome de Jesus. E Jesus disse para o seu discípulo: não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Então, para a atualidade que eu vou falar agora, porque essa palavra ela bradou no meu coração. E quando eu falo bradou, é porque o Espírito Santo me lembrou neste homem. Lembrou neste homem. Então, trazendo para a nossa atualidade, como é que um cristão, um homem ou uma mulher de Deus, quer parar alguém de pregar a palavra, de orar por outras pessoas, se o próprio Senhor Jesus Cristo, aqui na palavra, está dizendo: não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Como é que hoje em dia, na atualidade que estamos vivendo, vivenciando, o povo cristão quer impedir o agir de Deus sobre a vida dos demais. Porque esse homem, pelo que eu estou entendendo a mensagem, esse homem não era um cristão. Esse homem não estava em comunhão, vamos dizer assim, junto com o Senhor Jesus, junto com a multidão. Tá entendendo? Ele não estava. Vou ser mais clara. Ele não estava tomando santa ceia, ele não estava em congregação, mas ele, pela fé, expulsou um demônio em nome de Jesus. O nome poderoso, o nome que tem toda a autoridade, todo o poder. E na atualidade, é assim. Se tu não toma santa ceia, tu tá condenado. Tu não pode participar de adorar a Deus. Tu não pode pregar. Tu não pode fazer nada. Tu tem que ficar no banco. Correto? Porque a doutrina da igreja ensina assim. E ainda dizem: se fulana não tomar santa ceia, fulana tá condenado e não vai pro céu. É assim que falam. Mas aí o Senhor me faz lembrar
naquele homem que estava lá na cruz. O Senhor me faz ir lá naquele homem que estava na cruz e se arrependeu do seu pecado e o Senhor salvou ele. Aquele homem estava lá na cruz porque tinha cometido um crime. Talvez furto, talvez morte, não sei. Mas o Senhor Jesus salvou aquele homem. Ele estava congregando? Não. Porque se ele estava fazendo coisa errada, ele estava tomando Santa Ceia? Não. Porque se ele estivesse tomando Santa Ceia, se ele estivesse congregando, com certeza ele não estava fazendo algo errado. Então, entrando aqui na mensagem, os discípulos, eles queriam ser um mais que o outro. Eles discutiam por cargos, vamos falar assim, que a atualidade é assim. Discute por cargos dentro da igreja. Então, o Senhor Jesus, ele com a sua sabedoria, ele passa aos discípulos que aquele que for menor, esse é grande. Você veio para servir. Servir. Nós viemos para servir. Na palavra do Senhor diz que o Espírito Santo deu diversidade. O Senhor Deus, ele deu variedades, diversidades de dons para cada pessoa que ele quer. Mas aí, um irmão ou uma irmã não aceita, talvez, que esteja tempo dentro da casa do Senhor e não recebeu nada de Deus, ou recebeu algo de Deus, mas não está usando. Aí fica olhando para aquele ou aquela que recebeu algo de Deus. E acontecem as discussões. É isso que eu estou lendo. E para essa meditação desta palavra, o Senhor está dizendo a nós, está nos instruindo nesse dia de hoje. Nós não podemos, estamos proibidos de proibir quem ele levanta, quem ele quer usar. É isso que a palavra está me falando. É isso que a palavra do Senhor Jesus está me mostrando nesta manhã. Nesta manhã de quarta-feira. Qualquer que receber este menino em meu nome, né, no nome da Daniela, não é no nome de João, no nome de Maria. Não. Em nome de Jesus. Recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Então,
Deus, ele usa da maneira que ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, no lugar que ele quer. E ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Palavra poderosa para esse dia de hoje, que fala ao coração. Eu não sei para quem é a palavra, porque diz a palavra que ela é uma espada de dois gumes, ela bate de um lado e bate do outro. Ela corta para os dois lados. Eu não posso impedir ninguém. Você não pode impedir ninguém. O agir de Deus. Muitas das vezes um irmão, uma irmã se afastou da presença do Senhor. Ou talvez ainda estão firme com Jesus, mas não estão congregando. Aí as pessoas fazem o julgamento. Começa a julgar a pessoa. Sem conhecer a intimidade dela com Deus. Isso é um perigo. A gente não se levanta com um irmão, uma irmã que tem intimidade com Deus. A gente não sabe como é que é a relação dessa pessoa com Deus. A gente corre um risco. Falar do nosso irmão, falar da nossa irmã, falar até mesmo daqueles que ainda não estão firmes, não estão fortes na presença do Senhor. Até essas pessoas temos que ter cuidado. Porque você não sabe, eu não sei qual é a intimidade dela com Deus. Porque como eu li, esse não estava em comunhão com eles. Não estava, vamos dizer, congregando com eles. Não era um cristão. Mas a fé dele colocou o nome do Senhor Jesus para expulsar demônio. Por quê? Ele observava os discípulos. Acha que não? Acha que ele não observava como os discípulos faziam? Tudo que tu observa, entendeu? Por isso que o cristão, ele tem que ser um exemplo. Ele não pode sair fazendo o que bem entende, falar o que bem entende. Ele está sendo monitorado, ele está sendo vigiado. Acho que não. Esse, por reagir dessa forma, eu acredito que ele olhava os discípulos. Ele olhava e dizia: se eles estão fazendo, eu consigo. Pela fé dele, ele conseguiu, ele expulsou. Mas diz aqui a palavra: um que em teu nome expulsava. O Senhor Jesus disse: não proibais. Não proibais. E o que está acontecendo nas congregações, nos ministérios de hoje em dia? Não é proibindo? Não é proibindo? Não é isso que está acontecendo? Estão proibindo o agir de Deus. Sabia? Estão proibindo o agir de Deus. Fazendo julgamentos, olhando para a pessoa
conforme a vida da pessoa está fazendo julgamentos. E a palavra do Senhor, ela é clara. A palavra do Senhor diz: aquele que julga será julgado. Triste, né? Mas é o que acontece na atualidade. É o que acontece. O povo quer praticar a metade da palavra. E hoje essa palavra que o Senhor está me dando é essa aqui. Não proibais quem Ele quer usar. Não proibais. Porque nota, vou ler de novo. Suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino e pô-lo junto a si. Nosso Jesus é maravilhoso. Nosso Jesus é maravilhoso. Ele conhece os corações. Pode enganar a mim, eu posso enganar você, mas de Jesus ninguém nunca vai enganar. Tem pessoas com talentos escondidos. Tem pessoas com ministérios parados. Porque o povo cristão não lê a Bíblia. Ou lê a Bíblia e não entende. Pede discernimento, pede sabedoria para Deus. Não proibais. É o que a palavra do Senhor está falando. É o que a palavra do Senhor está falando. Tá aqui, ó. Lucas capítulo 9, versículo 46 ao 50. Né? Porque tanta desarmonia? Porque um cristão falando do outro. Era para ser uma união. Mas não. Estão proibindo o agir de Deus. Estão proibindo o agir de Deus. A palavra do Senhor, ela é uma palavra tão poderosa que ela vai falando ao nosso coração. Ela vai falando com cada um de nós. Quantos são as pessoas que nesse momento estão paradas no caminho? E o Senhor quer usar essas pessoas e elas se travam. Elas paralisam. Porque aqueles que eram para apoiar, aqueles que eram para dar força, não estão dando. Estão proibindo. Muitos estão tomando a Santa Ceia indignamente.
E às vezes é esses próprios que estão tomando indignamente, que estão proibindo aqueles que não estão tomando. Estão proibindo o agir de Deus. Porque muitos leem a palavra do Senhor e dizem: os adúlteros, os fornicadores, os feiticeiros, tudo que está na palavra, claro. Tem os fofoqueiros, aquele que contende o seu irmão, aquele que conta injúrias, aquele que levanta falso testemunho. Tudo isso. Que nesta manhã, que o Senhor venha falar ao coração, ao teu coração, ao meu coração. O Senhor, quando Ele brada uma palavra, um versículo, e quando Ele me toca para ministrar, como eu estou fazendo dentro do meu lar, dentro da minha cozinha, é porque Ele quer falar com alguém. Eu não fico de casa em casa. Então eu não sei para quem que é esta palavra. Mas o que eu posso dizer é que o Senhor está falando. Não proibais. Não proibais. É isso que o Senhor está falando. Muitas das vezes, o Senhor está usando uma pessoa que você menos espera. Aí você olha para a vida da pessoa e diz assim, não, isso não é Deus. Será que não é? Tu tem essa certeza que não é Deus usando aquela pessoa ali? Tu tem essa convicção, tu tem essa total certeza que não é Deus? Não sabe? Acha que o diabo vai expulsar ele mesmo de uma pessoa? Acha que ele vai usar o nome de Jesus para expulsar ele próprio da vida das pessoas? Lê a Bíblia. Lê a palavra. A revelação da palavra de hoje está aqui, ó. A revelação da palavra para cada um nesse dia de hoje. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Você venha meditar nessa palavra. Pega a tua Bíblia, abre em Lucas 9, 46 ao 50. Medita nela. Medita nela. Medita também quando o Senhor Jesus estava com os dois na cruz, que se arrependeu. Ele não congregava, não tomava santa ceia, mas ele se arrependeu naquela hora. E o Senhor Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo. Então o Senhor salvou aquela vida.
Senhor salvou. Muitos dizem assim, não está congregando, não está tomando a Santa Ceia, então já está condenado. Não. Condenado é aqueles que estão tomando a Santa Ceia indignamente. É isso que a minha Bíblia diz. A palavra do Senhor, ela fala. Examine-se o homem a si mesmo, mas muitos nem estão se examinando. Estão fazendo as coisas e acreditando dentro deles que Deus não está vendo. Mas Deus está ouvindo e está vendo, assistindo tudo. Mas que um dia, quando o Senhor Jesus resgatar o povo dele, o dia que todos da terra vão estar diante de Deus, mostrando as suas obras. Vou deixar essa palavra ao teu coração. Senhor meu Deus, amado Pai, nesse momento, Pai querido, Pai amado, eu entrego esta ministração, Senhor Deus de glória, Deus de poder, Deus de maravilha. Agradecendo, Senhor, a esta oportunidade, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo do Senhor, o que eu não soube explicar, Pai querido, Pai amado, que o Senhor vai de encontro, Senhor, a essas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Pai querido, Pai amado, aquele ou aquela, Senhor, que nesse momento, Senhor, Deus de poder, Deus de glória, está parado nos teus caminhos, Pai, que eles venham ser fortalecidos pela tua graça, pelo teu poder, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai. Fala a cada coração, Senhor. Fala a cada coração, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço, te agradeço, Pai. Dá um dia abençoado, Senhor, para cada vida, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.